Uma fala de ontem do presidente da República repercutiu e muito. Foi durante a live com o presidente, dissera inúmeras questões e uma delas foi a respeito do voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o presidente, esses votos não deveriam ser publicizados e que isso poderia ter como consequência uma maior segurança dos magistrados. Essa fala vem após Lula ser alvo de críticas pela indicação de Zanin, que não estaria votando de acordo com as demandas da esquerda. Pois bem, nós temos agora uma entrevista muito importante ao vivo aqui na CNN Brasil. Ministro Marco Aurélio Mello, que está conosco, e já começo lhe agradecendo a gentileza de ter aberto um espaço em sua agenda. Ministro, bem-vindo à CNN. Uma satisfação enorme, Elisa, falar aos ouvintes, aqueles que acompanham o dia a dia da CNN. E o senhor é responsável por tantos momentos importantes no Supremo Tribunal Federal, inclusive aquilo que a gente conhece como a exposição maior dos trabalhos dos ministros, né? Visto que nós temos aí há tantos anos a TV Justiça, trazendo para a gente em tempo real os debates, né? As divergências e convergências dentro do Supremo Tribunal Federal. Quero lhe ouvir, por favor. O senhor avalia que é correta a afirmação do presidente da República de que a publicidade dos votos pode colocar em risco a segurança dos magistrados, ministro? Qual é a base, a medula da administração pública? São os princípios, princípios consagrados na Lei das Leis, na Constituição Federal. Aí nós temos o princípio da legalidade, nós temos o princípio da impessoalidade, nós temos o princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. O que viabiliza o acompanhamento do dia a dia da administração pública é a transmissão que há pelos veículos de comunicação e, portanto, também pela TV Justiça. A TV Justiça ela foi criada em 2002, o projeto saiu do meu gabinete da presidência e eu acabei, posteriormente, numa visão democrática do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sancionando a lei de criação. Aproximou o judiciário da sociedade e a sociedade do judiciário, já que o direito rege a nossa vida gregária. E creio que é algo irreversível. Não podemos cogitar do sigilo, não podemos cogitar do mistério em termos em si de administração pública. E o judiciário é espécie do gênero administração pública. O presidente da República, não creio que ele pense como ele se expressou. Ele deve notar a importância em si da publicidade também no âmbito do Ministério do Judiciário. E o acesso à informação, não é, ministro? O senhor sabe muito melhor do que eu que é um tesouro para a sociedade que nós possamos ter acesso a tudo aquilo que é debatido e aquilo que diz respeito às nossas vidas, principalmente a defesa da Constituição. Um assunto tão sensível como esse, o senhor avalia que as propostas podem avançar dentro do Congresso, que possa haver uma aprovação para uma mudança da publicidade desses votos? Olha, a base da administração pública está em cláusula pétrea. Sequer a emenda constitucional pode alterar esses princípios, a não ser que queiramos ter aí um retrocesso e partamos para uma nova Constituição. Isso dependeria, evidentemente, de afastar-se o quadro reinante, que é o quadro atual, que é um quadro democrático e republicano. Não vejo como se possa cogitar do sigilo nos votos. Agora, a exposição é natural. O homem público, aquele que sai da iniciativa privada e parte para o setor público, é uma vitrine. Ele está sujeito a críticas. E a crítica construtiva, ela permite a evolução.
O senhor avalia que essa fala do presidente da República, esse desejo, né, que foi divulgado ali nessa conversa da live com o presidente, seria uma intenção genuína de segurança dos ministros ou a gente está falando de um debate político? Eu teria que colocar o presidente Lula num divã para saber o móvel da fala dele, né? Não posso acreditar que tenha decorrido das cobranças, considerados os últimos votos daquele que ele indicou. E eu cheguei mesmo defendendo o ministro Zanin, que tem tudo para ser um grande juiz no Supremo. Eu cheguei a dizer que, se lá estivesse, teria votado como votou o ministro Zanin. Por quê? Descriminalizar o uso do tóxico é função não do Supremo, é função do Legislativo, dos representantes do povo brasileiro, que são os deputados federais, e os representantes dos estados senadores da República. O Supremo deve ter sempre uma atuação vinculada às normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Ministro, quero aproveitar a nobreza de nós termos a presença do senhor aqui no Live CNN para ouvir-te sobre as vagas que devem ser preenchidas aí em breve, principalmente a vaga da ministra Rosa Weber. Tem havido um debate muito potente e urgente, né, sobre qual haveria de ser a figura, qual haveria de ser o gênero a ocupar essa vaga. Se haveria de ser uma mulher, se nós vamos ou não ter uma pessoa preta ou parda ocupando essa vaga. Quero, por favor, ouvir as palavras do senhor sobre esse debate tão urgente para a sociedade e até que ponto isso influencia em alguma tomada de decisão dentro do Supremo Tribunal Federal. Olha, o colegiado é um somatório de forças distintas e eu penso que deve haver um equilíbrio na composição do Supremo presente o gênero. Hoje nós temos duas mulheres. Você disse bem, a ministra Rosa Weber estará sendo alcançada pela aposentadoria compulsória, pela expulsória, como eu costumo dizer, e deixará o tribunal. Será que o presidente da República cometerá o ato falho de indicar um homem para essa vaga, reduzindo, portanto, a composição feminina? Não acredito, porque devo presumir o que normalmente ocorre. E o que normalmente ocorre com a saída da ministra Rosa Weber, né, será, sob a minha ótica, a escolha de um grande nome feminino para ocupar a vaga. E, quem sabe, futuramente termos um número maior de mulheres. Todo poder às mulheres. Esperança de um mundo mais sensível, mais equilibrado. Ministro, já que nós estamos aqui trazendo a fala do presidente da República e que muito vem numa toada pós-decisões do recém-indicado Zanin, né, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, gostaria de ouvir o olhar do senhor sobre essas pressões políticas que existem em cima dos indicados. Porque tem havido uma série de críticas em cima das decisões de Zanin, porque havia um pressuposto de que ele haveria de caminhar mais para um lado e tem tomado decisões que não estão convergindo muito com os desejos dessa base do presidente da República. Eu quero lhe ouvir sobre essas convergências e divergências no rito, no dia a dia de um ministro do Supremo que deve caminhar, imaginamos, distante do ritmo político. A não concordância com este ou aquele voto é algo natural. O integrante do Supremo ocupa uma cadeira vitalícia para atuar segundo o convencimento que faça sobre o conflito de interesses. E, evidentemente, ele não pode estar sensível a ponto de abandonar o próprio convencimento às manifestações públicas. Devemos ouvir, sim, essas manifestações e evoluir se realmente for o caso de se evoluir. Eu penso que a crítica, quando construtiva, ela é bem-vinda.
Muito bem, que momento importante, hein? Podemos ouvir o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, obrigada pela gentileza de abrir um espaço na sua agenda. Agora que já é um momento de retirada do Supremo Tribunal Federal, esperamos que seja um momento de mergulho em leituras e estudos, né? Porque os senhores se retiram da Suprema Corte, mas o intelecto está sempre em movimento. Com o sentimento de dever cumprido depois de 42 anos em colegiado julgador, um recorde, e 31 anos no Supremo. E sempre procurei dar o melhor de mim em prol dos cidadãos, dos concidadãos. Fantástico. Muito obrigada, ministro. Bom dia.